Agora são 7h43. A gestão do prefeito Bruno Covas foi novamente proibida de cobrar o valor de R$ 4,57 no Vale Transporte, voltando à cobrança de R$ 4,30, como as demais tarifas. A decisão da juíza Simone Gomes Rodrigues Casoretti, da 9ª Vara de Fazenda Pública, acatou uma ação civil pública protocolada em maio pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, e pela Defensoria Pública de São Paulo. Segundo a determinação, a política da prefeitura prejudica os usuários de baixa renda, os quais, por motivos de trabalho, fazem mais de 2 integrações e residem em bairros periféricos da cidade. A reportagem de Beatriz Draghi Ramos. A gestão do prefeito Bruno Covas será multada em R$ 50 mil por dia, caso descumpra a liminar da juíza Simone Gomes Rodrigues Casoretti, da 9ª Vara de Fazenda Pública da capital. A decisão provisória divulgada nesta segunda-feira determina que a Prefeitura de São Paulo está proibida de diferenciar os preços das passagens de ônibus, do Vale Transporte e do bilhete único. Além disso, a redução de 4 para 2 no número de embarques com o uso de Vale Transporte no sistema de ônibus da cidade também foi cancelada. As mudanças nas regras de integração do Vale Transporte foram feitas por Covas a partir de um decreto publicado em fevereiro deste ano. A deliberação da juíza é uma resposta à ação civil pública movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, e pela Defensoria Pública de São Paulo, e beneficia a população que se utiliza do Vale Transporte na cidade. De acordo com o defensor público do Núcleo Especializado da Defesa do Consumidor, Luiz Fernando Miranda, as mudanças do prefeito eram inconstitucionais, uma vez que o artigo 5º da Lei Federal 7.418 de 1985 veda a cobrança de tarifas diferenciadas para as categorias de bilhete único e de Vale Transporte. A lei que criou o Vale Transporte, ela é muito expressa falando que o valor do Vale Transporte ele não pode ser diferente da tarifa comum do ônibus. E nós entendemos que, quando ele fala que não pode ser valor diferente, ele não está falando só do valor nominal, mas também daquilo que o trabalhador pode fazer com o bilhete único, comparado com aquilo que o usuário poderia fazer com o pagamento da tarifa comum do ônibus. Isso também tem decisões já no Poder Judiciário que reconhecem que não é simplesmente o valor. Por exemplo, eu pagar R$ 4,30 no bilhete único e R$ 4,30 no Vale Transporte. Mas aquilo que eu estou comprando quando eu pago R$ 4,30. Então, um usuário comum, quando ele paga R$ 4,30, ele pode até usar 4 embarques. Pode usar ou não, mas ele tem o direito de usar 4 embarques. Então, nada mais justo que o trabalhador também, quando ele paga R$ 4,30, ele tenha direito a usar até 4 embarques. Se as empresas podem escolher pelo número de desempregados que existe na cidade, elas vão preferir aquele trabalhador que represente um menor custo para ela. Então, isso acaba causando, no processo seletivo, uma discriminação para aqueles trabalhadores que moram em regiões mais distantes do trabalho. Para o pesquisador em mobilidade do IDEC, Rafael Calabria, as medidas da prefeitura causam efeitos discriminatórios nos sistemas de transporte público. A mudança ela trata de forma desigual os usuários, ela diferencia quem usa Vale Transporte de quem usa o crédito comum, né? O que é irregular, de acordo com a Lei Federal do Vale Transporte, e ela estava impactando a população que mora mais longe, porque quem faz integração, quem precisa baldear muitas vezes, é quem mora mais longe do trabalho, né? Então, a população mais periférica, a população que tem uma renda mais baixa, foi uma medida muito injusta. Américo Sampaio, coordenador da Rede Nossa São Paulo, argumenta que os altos preços das passagens e os obstáculos colocados por Covas no uso dos ônibus têm provocado uma queda acentuada no número de passageiros. Nesses últimos anos, nós tivemos um crescimento elevado do subsídio que a prefeitura paga para a tarifa de ônibus em geral. Então, hoje está na casa de 3 bilhões de reais esse subsídio, ou seja, cada vez mais os cofres públicos gastam mais dinheiro com tarifa do ônibus. No entanto, a cada ano que passa, o sistema público de ônibus, ele carrega menos pessoas, ou seja, nós estamos perdendo usuários, cerca de 4 a 5% ao ano no sistema. Ainda segundo Sampaio, a falta de pensamento estratégico na política municipal de transportes. A arrecadação na Prefeitura de São Paulo vai muito bem. O IPTU, o IPBI e o ISS, então todos esses impostos estão crescendo aí acima da inflação na casa de 5, 6, até 7%. Você deveria fazer um conjunto plural de
de arrecadações e, com isso, garantir um sistema público de financiamento do transporte. A gestão municipal não consegue criar esse sistema público, não consegue garantir essa pluralidade de receitas para subsidiar o transporte público, e aí, na prática, o que a prefeitura faz é repassar para o usuário esse ônus. Se naturalizou na cidade que todos os anos, por conta de uma correção inflacionária, você precisa fazer a elevação da tarifa de ônibus para corrigir aí a inflação do período. Mas isso é absolutamente desnecessário. A ação acatada nesta semana pede que a Prefeitura de São Paulo devolva aos usuários de Vale Transporte os valores cobrados além de 2 embarques, que restitua aos usuários de Vale Transporte os valores por embarques que tenham sido pagos com a tarifa do usuário comum, e a condenação da Prefeitura à indenização por dano moral coletivo. Essa é a terceira ação movida contra a Prefeitura de São Paulo relacionada ao Vale Transporte da capital. Procurada pela reportagem, a Prefeitura de São Paulo não respondeu aos questionamentos feitos até o fechamento desta matéria. Beatriz Draghi Ramos, Rádio Brasil Atual.